Muito bem, voltamos à nossa Economia e Desenvolvimento e nesse momento estamos aqui no Espaço de Coaching, esse espaço então que é patrocinado pela Sociedade Gaúcha de Coaching, representada pelo Ronald. E hoje nós recebemos aqui 2 convidados que são parceiros da Sociedade Gaúcha, representando então a Escola Livre. Eu tenho aqui o Alex Longoni, administrador, né? E a Ângela Medeiros, da área da informática, mas ambos professores, né? E trainers em PNL. Então eles vão nos falar sobre essa parceria da Escola Livre com a Sociedade Gaúcha de Coaching, para que a gente também possa entender o que vocês têm para ofertar, né, dentro desse segmento. Claro. Olá, tudo bem aos telespectadores? Eu quero primeiramente agradecer o espaço que vocês estão abrindo para nós divulgarmos aqui essa parceria com a Sociedade Gaúcha de Coaching. Agradecer ao Ronald por essa oportunidade de a gente estar falando, né, e divulgando mais essa parceria. Essa parceria ela nasceu no final do ano passado, né? E tem uma história muito curiosa, assim, que eu não sei se todos sabem. O Ronald, ele já conhecia os 3 sócios da Escola Livre, o Marcos, Ângela e eu, antes mesmo desta parceria, em momentos bem distintos, 3 contextos bem distintos. 3 contextos distintos. O Ronald é amigo de infância do Marcos, estudou com ele no 1º grau e até o 2º grau. E se reencontraram em alguma situação, assim, inusitada. Exato. Eu conheci o Ronald na General Motors, eu trabalhei na GM durante 11 anos. E a Ângela... Eu conheci o Ronald na Dell. Fomos colegas de trabalho, não diretamente ligados, mas em vários cursos a gente tendo bons contatos, lá. Nós temos tudo, né? Exato. Que aí serão parceiros de negócio futuramente. E daí, então, né, desse vínculo todo é que nasceu a possibilidade, a ideia de fazermos esta parceria, né? Nós percebemos, no primeiro momento, um alinhamento muito grande, assim, da missão do Ronald, da Sociedade Gaúcha de Coaching, com a missão da Escola Livre, que, num nível bem geral, está na busca pelo desenvolvimento humano, né? De ajudar as pessoas a se autodesenvolverem e, por que não, né? Levar isso como missão para outras pessoas também. E além da busca pelas pessoas se autodesenvolverem, está capacitando esses profissionais, esses agentes de mudança para que eles colaborem para essa mudança das pessoas, levem ferramentas e colaborem para essa mudança das pessoas. Isso que a Ângela está trazendo é muito importante, porque normalmente a gente inicia pelo coaching, né? Quando não inicia pelo coaching, busca uma formação, um treinamento de curto prazo, que seja de alto impacto, enfim. Mas normalmente é um caminho sem volta, esse caminho do desenvolvimento, né? E aí a gente começa a explorar e começa a perceber que muitas vezes o cliente demanda outras técnicas também. E aí a gente fica nessa busca incansável, né? E aí vocês vêm também propor isso, propor um produto diferente do coaching. Exato. Hoje, lá na escola, né, nós recebemos muitas ligações, muita procura de coaches já formados em outras instituições, de terapeutas e psicólogos, procurando, num primeiro momento, a programação neurolinguística. Como que as ferramentas da PNL podem auxiliar esses profissionais, esses agentes de mudança, para ajudarem os seus clientes a atingirem aqueles objetivos que eles têm. Então, num primeiro momento, começou muito focado com a PNL. A Escola Livre, no primeiro momento, deu o foco inicial em programação neurolinguística. A partir de um tempo para cá, e aí estamos falando de 4 anos para cá, é que nós desenvolvemos, então, o que a gente chama hoje de comunicação generativa. E para a gente poder explicar um pouquinho também para o telespectador, brevemente, o que seria a programação neurolinguística e depois a comunicação generativa, porque essa sim é nova, né? Sim. E até é interessante você dizer nova, né? Porque a própria programação neurolinguística, ela é nova ainda. Né? Essa já soa mais comum, exato, assim. Mas, de fato, a comunicação, para mim, ela soa como mais nova do que a PNL. Exato, e de fato, né? A programação neurolinguística, a gente está falando aí de 40 anos, né? Um pouquinho mais de 40 anos. A programação neurolinguística nada mais é do que entender como é que eu tenho esses meus programinhas mentais, né? Aí vem a parte do programa, a parte do neuro, para que eu tenha os comportamentos que eu tenho. E como eu, através da linguagem, eu consigo explicar para a pessoa, ou consigo que ela acesse, através da minha comunicação com ela, através da minha linguagem, que ela acesse esse programinha que está rodando. Porque a gente pensa, o comportamento ele é aprendido, e de fato ele é aprendido, mas antes de eu atuar nesse comportamento, tem um programinha aqui que roda, que eu aprendi, que eu criei, que eu modelei de alguém. E quando a gente fala de PNL, a gente fala muito de modelagem. A gente vê os modelos, os nossos pais são os nossos primeiros modelos, né? A gente aprende a andar vendo o modelo dos nossos pais, vê eles caminhando, eu também quero caminhar. E aí, na verdade, a gente aprende também a ser filtro e não esponja, né? Exato. Porque muitas vezes a gente está incomodado com uma situação porque nós fomos absorvendo, e aí isso determina o nosso comportamento hoje, né? E eu vejo que a PNL
tem muito da condução, assim como no coaching também, Isso. porque não é o profissional que determina de que forma a pessoa vai se comportar, enfim, o que ela está sentindo. Ela é que vive, né? Ela que sente as A percepções. responsabilidade da mudança é do cliente, né? Tanto no coaching quanto na PNL ou qualquer ferramenta, comunicação generativa que a pessoa vai usar, né? A responsabilidade é do cliente. E o papel nosso de agentes de mudança é colaborar com essa pessoa. Então, a gente vai, através da comunicação com ela, ajudar para que ela perceba como é que ela estrutura, quais são os programas que ela roda na mente dela para ter aquele comportamento e que programas ela pode substituir. E ela, muitas vezes, já tem um modelo. Né? Se eu quero estar confiante para estar aqui falando com vocês, eu já tenho esse modelo de confiança de uma aula que eu dê, de um atendimento de... O recurso já existe, a pessoa acessa ele novamente, né? Exato. Esse é um dos pressupostos da programação neurolinguística, diz exatamente isso, né? De que todas as pessoas já possuem os recursos necessários para fazerem as mudanças que desejam. Então, de um modo geral, nós trabalhamos muito com o que a gente chama em PNL e na comunicação generativa de estado desejado. Né? Porque se a pessoa nos procura, seja para fazer um curso ou uma intervenção comunicação generativa, coaching, como a gente chama, eu preciso desse estado desejado dela. Por quê? Porque senão não há como eu conseguir ajudá-la se ela não desejar se ajudar. Né? Então, a gente trabalha com o princípio do estado desejado, que é exatamente o que a Ângela está falando, ou seja, eu preciso desejar, eu preciso querer fazer essa mudança. E, acima de tudo, né, eu acho que precisa se permitir, porque existem muitos casos que a pessoa tem o desejo, né, quer fazer essa mudança, mas não se permite a experimentar a mudança. É quase como se ela, num nível consciente, ela quisesse, mas num nível inconsciente, ela não quisesse. Então, eu tenho essa briga, esse conflito interno, porque parte minha quer a mudança, parte não quer. A parte que às vezes quer pode ser só porque me disseram que é legal, porque os modelos de fora estão me dizendo que é legal. E o que a gente trabalha muito é de acessar essa identidade essencial, né? O que é importante para mim. E aí eu vou me fortalecendo com isso, eu vou me tornando inteiro para estar percebendo o que é importante para mim como pessoa. E é interessante para o profissional que atua com o coaching, né? Porque muitas vezes a gente pega um cliente que ele não sabe qual é o estado desejado. Então, o coaching inicia descobrindo qual é esse estado, qual seria, então, esse ponto B, né? Exato. E aí, depois, a PNL vem auxiliar nesse sentido. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa se cercar de diversas metodologias, de várias fontes e vertentes, enfim, para ter técnicas diferentes para utilizar, né? Exato. Mas agora o que está me chamando a atenção bastante é a comunicação generativa, essa... Certo. A comunicação generativa, ela nasce a partir de um histórico, né, de atendimentos pessoais, individuais, que o Marcos iniciou na carreira dele, isso quando ainda nem tínhamos o coaching instituído no Brasil ainda. Estamos falando da década de 90, final da década de 90. E a partir, então, desse modelo de atendimento individual dele, é que nós, como equipe, fizemos uma modelagem de como ele faz esses atendimentos. Ou seja, que tipo de pergunta que ele utiliza, como é que ele cria conexão com essas pessoas, como é que ele ajuda a pessoa que daqui a pouco, por exemplo, tem alguma limitação, algum comportamento que ela queira mudar, como que ele faz isso? E a partir daí, então, nasce o que a gente chama hoje de comunicação generativa. E a base da comunicação generativa está sustentada pela programação neurolinguística, pela hipnose, no modelo Milton Erickson, né? E pela comunicação, muito mais não verbal, uma comunicação com a mente inconsciente, do que propriamente verbal ou com algum tipo de ferramenta. Eu percebi que tem o registro lá, é uma criação do próprio Marcos. É uma criação da Escola Livre. Né? Exato. A gente falar isso. E baseado na modelagem. A programação neurolinguística também surgiu da modelagem. Como é que os terapeutas que tinham sucesso, que conseguiam provocar mudanças para as pessoas, como é que eles faziam o que eles faziam? E aí o Richard Bandler, que foi o primeiro criador, depois se juntou com John Grinder, eles conseguiram perceber como é que é esse modelo. No primeiro momento eu vou só repetir esse modelo, que nem a gente faz quando é criança, que vê o pai caminhando e vai tentando e vai aprendendo e vai fazendo, né? Depois, quando o John Grinder entrou, começaram a documentar isso.
E o que a gente fez com a comunicação generativa foi muito parecido, de perceber como é que o Marcos faz o que ele faz, quando ele faz os atendimentos pessoais dele e tem os resultados excelentes que ele tem. Como é que ele faz isso? E a gente foi observando, ele fazia um atendimento comigo e o Alex estava observando, fazia com o Alex e eu observava, tinha outros que participavam também. Depois, num segundo momento, a gente incluiu outros profissionais ali também para ir fazendo atendimentos e percebendo, puxa, eu percebi que você, ao conversar com o teu cliente, você acessa ali uma parte, você busca a intenção positiva. Você percebe que tem uma parte que é responsável por aquele comportamento que a pessoa quer mudar. E essa parte tem uma intenção positiva, que é um outro pressuposto da programação neurolinguística. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, a gente não faz nada por acaso. Oi? Uma motivação. Exato. Então, quando eu acesso aquela intenção positiva, eu crio espaço para criar novos comportamentos. Com mais criatividade, provavelmente com uma forma mais adulta, para lidar com aquela intenção positiva. Gente, eu proponho que nós tenhamos um espaço específico para explorar melhor a comunicação generativa, inclusive para a gente falar quais são os principais profissionais que procuram, para quem que é indicado, enfim. Então, convido vocês a retornarem aqui. E agora eu gostaria que vocês passassem para o nosso telespectador o contato da Escola Livre, porque a princípio as formações são diretamente com vocês. Isso, estas formações, tanto em programação neurolinguística quanto em comunicação generativa, elas são diretamente com a Escola Livre, tá? Você encontra a Escola Livre no portal escolalivre.com.br, né? www.portalescolalivre.com.br, no Facebook, facebook.com/portal Escola Livre, e pelos nossos telefones 3085-8668 ou 3391-8668. Alex, obrigada pela participação de vocês aqui. Ângela, seja sempre bem-vinda. E vamos a um rápido intervalo e já voltamos.